Sonhos, eles são importantes tanto quando a gente sonha acordado, uma hora a gente vai olhar para isso. E hoje nós vamos ver os sonhos à noite, dormindo, sejam eles bons ou pesadelos. Olá, bem-vindo ao tema da semana de Jinshin Jyutsu. Eu sou a Thelma Schiner, sou astróloga e praticante credenciada no Jinshin Jyutsu há mais de 20 anos. Sempre trabalhando aqui no meu consultório e também atendendo por Zoom, principalmente agora na pandemia. Mas aqui no canal eu sempre mostro alguma coisa mais simples que você pode aprender e praticar tocando no seu próprio corpo para ajudar a equilibrar o corpo físico, desde as células até a superfície da pele. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é mais psicológico, mas na verdade ele mexe também com o nosso físico. São os sonhos. Eu sempre gosto de perguntar para os meus pacientes se eles vêm sonhando, porque é muito provável, principalmente depois que a gente começa a ter um atendimento mais frequente, semanal, que seja de Jinshin Jyutsu, que os sonhos comecem a aparecer mais. Não quer dizer que você vai sonhar mais. A gente sonha todos os dias, mesmo que você não se lembre. Os sonhos fazem parte da nossa noite e certamente toda noite a gente sonha como uma maneira de descarga energética e também de processamento psicológico, emocional de tudo que a gente vem vivendo ou de insights que a nossa essência, a nossa verdade maior está precisando começar a trabalhar, botar em movimento. Então você já pode imaginar a importância que um sonho tem na nossa vida. Existe até um estudo que já fizeram, onde pegaram um grupo de pessoas e não deixavam que essas pessoas dormissem mais do que segundos, para que elas justamente não começassem a sonhar. Essas pessoas começam a delirar, a ficar malucas mesmo. Ou seja, o sonho não é apenas uma descarga simples da nossa energia. Faz parte da nossa saúde. E além da gente sonhar todas as noites como uma forma de saúde física mesmo, quando a gente se lembra dos sonhos é ainda mais saudável, porque nós estamos conectando todas essas informações do nosso inconsciente, da nossa essência, daquilo que foi necessário elaborar, processar, dos sentimentos vividos no dia anterior. Todas essas questões são trabalhadas no sonho e quando a gente se recorda do sonho na manhã seguinte, significa que a gente está podendo trazer esses conteúdos para a nossa consciência, para a gente acordado aproveitar essas informações. Eu no consultório adoro trabalhar esses sonhos da maneira que eu posso. Eu não sou psicóloga, mas eu tenho uma certa intimidade com essa questão dos sonhos e a gente conversa juntos sobre as possíveis simbologias que esses sonhos estão trazendo. Não estou falando desses símbolos de que sonhou com macaco, vai ganhar dinheiro. Não, não é disso. É imaginar que cada personagem ou situação, até mesmo os lugares que a gente frequenta ali dentro do sonho, tudo isso faz parte de você. Cada cenário ou cada personagem dentro daquele sonho é uma parte sua. É uma forma que a gente encontra de imagens para caracterizar alguma coisa do nosso universo interno. Se você não tem ninguém para conversar sobre o sonho, seu psicólogo, seu terapeuta de Jinshin, só de você se lembrar desse sonho, mesmo que você não compreenda ou não consiga extrair muitas informações dessa simbologia, já ajuda, porque a nossa consciência, ela também é capaz de absorver essas imagens, aqueles sentimentos vividos durante o sonho, e isso é aproveitado. Mas e os pesadelos? Você vai me perguntar, para que eu vou querer reincluir na minha consciência esses conteúdos tão aflitivos, aterrorizantes?
Sim, eles também são importantes, porque quando a gente tem esses pesadelos, não é à toa, é alguma questão que está sendo mal elaborada no dia a dia, é alguma coisa que eu preciso incluir e estou brigando, fazendo esforço danado para não trazer para a consciência, para não trabalhar diariamente na minha vida, elaborar essas questões. Então, enquanto sonho, pode até ser um pouco aterrorizante, mas trazendo para a consciência, deixando isso fluir ali dentro de você, certamente vai surgir que nem uma pérola é criada como uma doencinha dentro da ostra, a gente vai trazendo uma saúde, uma beleza que sai ali daquela coisa horrorosa que é o pesadelo. Mas tem vezes que a gente só tem sonhos agitados, uma sensação de que só sonhou pesadelos, ou preocupações, ou sonhos que ficam acordando a gente o tempo inteiro. E tudo isso a gente pode também ser ajudado pelo Jinshin Jyutsu. Existe um fluxo, que é o fluxo da trava 14, que ajuda muito a gente trabalhar, harmonizar, elaborar sonhos. Todo esse conteúdo psicológico, mental, seja de estresse mental, seja de preocupações que trazem conteúdos à noite pra gente, sejam os medos ou inculcações que a gente tenha, que precisam ser melhor olhados, elaborados. Tudo isso que a gente pode trabalhar à noite, através desse fluxo da trava 14, pode ser muito bem aproveitado. Então vamos lá aprender alguns desses primeiros passos do fluxo da trava 14. Vamos começar com a mão esquerda indo nas costas. Use a costa das mãos e coloque um pouco acima da sua cintura. A mão tocando próximo ali à sua escápula atrás. E a mão direita irá na virilha direita. A mão atrás, se for difícil chegar tão alto, chegue o mais possível que seja para cima, mas de uma forma confortável, e relaxe. Encontre sempre a posição mais confortável para tocar os dois pontos e deixar a energia fluir. Então a mão direita sai da virilha e vai agora no peito do pé direito, próximo ao dedo anular e mínimo do pé direito. Deixe os dedos tocando suavemente ali. A mão esquerda continua com as costas das mãos tocando um pouco acima da sua cintura atrás. Relaxe. Agora a mão esquerda sai do pé e irá embaixo do bumbum direito, dedos tocando o isquio do lado direito. A mão esquerda continua na mesma posição nas costas. Respire. E agora, a mão esquerda que estava atrás do lado esquerdo irá para o lado direito sobre a omoplata. Se for difícil vir por trás, você pode trazer o braço esquerdo pela frente, passando pelo peito e embaixo do braço direito até que os dedos toquem esse ponto nas costas do lado direito. Tanto por trás ou pela frente, com a mão esquerda, enquanto a mão direita continua no isquio do lado direito, no bumbum. Para o outro lado, inverta. Agora é a mão direita que irá atrás com as costas das mãos, pouco acima da sua cintura, enquanto a mão esquerda começa na virilha esquerda. Solte os ombros. Deixe a energia chegar nos dedos e passar para os pontos.
Então a mão esquerda sai da virilha e vai no peito do pé esquerdo, próximo ao dedo anular e mínimo do pé esquerdo. Respire. Agora a mão esquerda sai do pé e irá no bumbum esquerdo, dedos tocando o isquio do lado esquerdo. Tente sentir a pulsação dos pontos. E agora a mão direita, que estava nas costas do lado direito, vai para o lado esquerdo em cima da omoplata. Pode ser assim, por trás, e como eu disse, pela frente do corpo. A mão direita também pode passar embaixo do braço esquerdo e os dedos tocarem ali nas costas, do lado esquerdo. Mão esquerda continua no isquio. Esse fluxo faz muito bem para nossa mente, o nosso inconsciente e todos esses pensamentos que a gente tem meio obscuros. Ele é um pouco mais difícil e por isso eu fiz poucos passos hoje. Mas quando a gente for trabalhar a trava 14 unicamente, às quintas-feiras, que a gente vê cada trava por vez, daí eu vou dar um pouquinho maior para você conhecer e poder aproveitar. Não esqueça de deixar aqui comentários se você experimentou, o que você está achando, o que você precisa para você. Eu vou adorar te escutar. Até a próxima!